E aí eu vou falar agora de um estudo para vocês que foi feito em 2005 por Adesse e colaboradores na Universidade da Pensilvânia. Esse estudo foi feito com crianças de 2 a 5 anos e eles queriam avaliar a influência social na aceitação dos alimentos. Como que era essa influência social? Essa observação, como que isso funcionava? Então, eles pegaram adultos e crianças comendo, e aí por meio da observação eles avaliaram qual que era o poder disso no comportamento da criança e na aceitação. Então, eles dividiram essas crianças e os pais, os adultos, em 3 grupos. Num grupo, o adulto estava só presente e não comia o alimento. No outro grupo, o adulto comia o mesmo alimento, da mesma cor do que o que a criança estava comendo. E no terceiro grupo, o adulto estava presente, ele comia, mas ele comia um alimento de uma cor diferente da criança. E aí eles testaram esse experimento por 3 vezes com a mesma criança. Então, usaram 3 alimentos que a criança nunca comeu. Então, eles pegaram ali, eles fizeram uma pesquisa dos alimentos que as crianças já tinham sido expostas, né, crianças de 2 a 5 anos, e pegaram alimentos que essa criança nunca tinha comido, que foi a semolina de trigo, que é um tipo de massa. E aí o que eles fizeram para mudar a cor da semolina? Eles usaram outros alimentos, cozinharam com outros alimentos, que fizeram a semolina ficar ou amarela, ou verde, ou vermelho. E eles usaram também anchova e cominho, para garantir que era um alimento totalmente diferente do que a criança já tinha comido. Então, eram opções não familiares e nada atrativas. Vocês já viram anchova? Que é um alimento bem diferente e que geralmente a criança vai recusar. E aí, o adulto foi orientado a comer continuamente o alimento e com entusiasmo. E sem falar em momento algum para a criança comer. Ele conversava com a criança, mas ele não falava para a criança que ela tinha que comer. Ele conversava sobre outros assuntos, menos sobre o alimento, menos sobre a comida, para garantir que ali não tinha pressão nenhuma para a criança comer. A única coisa que ele falava era: aqui está a sua comida, pode comer o quanto você quiser. E aí fizeram esse teste com as crianças e com os adultos. E aí o que eles avaliaram? Eles avaliaram 3 fatores: o tempo, o comportamento alimentar da criança e a quantidade que a criança comeu. De acordo com o tempo, quando o adulto só estava presente e não comia com a criança demorava muito mais para comer. Quando o adulto estava presente e comia o alimento igual ao que a criança estava comendo, a criança comia em metade do tempo. Quanto ao comportamento alimentar, as crianças que comiam o mesmo alimento e da mesma cor que o adulto tiveram um comportamento alimentar muito melhor do que os das crianças que comiam sem o adulto estar comendo. O adulto estava só ali sem estar comendo. E em relação à quantidade, quando o adulto estava presente sem comer o alimento que a criança estava comendo, a criança comia menos. E quando a criança comia o mesmo alimento que o adulto estava comendo, e da mesma cor, a criança comia o dobro. E isso, eles observaram também porque eu falei para vocês que eles testaram esse mesmo experimento 3 vezes com a criança. Então, na primeira vez, elas tiveram uma aceitação menor, na segunda vez, maior, e na terceira vez, bem maior. Um alimento que elas nunca tinham comido, um alimento novo que elas não tinham experimentado, que elas não tinham vivenciado ainda. Por quê? Porque o comer junto fez toda a diferença e comer o mesmo alimento. Então faz sentido, por exemplo, você colocar o seu bebê para comer uma comida totalmente diferente da que você está comendo? Não faz sentido. Porque ele vai se interessar pelo que você está comendo. E não é só o mesmo, não é só você estar comendo junto com ele, é o mesmo alimento. Porque ele se interessa pela mesma cor que você está comendo. E não só por o adulto estar comendo um alimento. Tem que ser o mesmo. Então, concluindo, as crianças de 2 a 5 anos, elas relutam em comer novos alimentos, sim. Eles observaram isso, porque na primeira vez que a criança comeu, que eles ofertaram o alimento, as crianças relutaram muito mais, né? E a neofobia alimentar, ela pode ser superada pela influência e pelas experiências repetidas. Porque eles viram que quando a criança comia junto com o adulto e com o mesmo alimento, as crianças aceitavam mais. E
à medida que a criança era exposta mais àquele alimento, ela aceitava mais. Ou seja, esse comportamento da criança de ter medo em comer, da neofobia, ele pode ser superado sim à medida que você vai ofertando mais vezes e que você come junto com a criança. Então, o experimento, como eu disse, foi feito por 3 vezes com a mesma criança e elas comeram mais na terceira vez. Um alimento novo, nada atrativo, anchova e cominho junto com semolina, pensa na mistura. Então, a influência social, mais a exposição repetida são instrumentos muito poderosos na promoção da aceitação dos novos alimentos para crianças pequenas.